Boa noite a todos. Gostaria de parabenizar a todos que estão presentes aqui por estar conosco nesta noite. Eu gostaria de convidar a Aline, aqui na frente, a nossa coordenadora, distribuidora aqui de Iguaí. Boa noite a todos. Quero agradecer a presença de vocês, parabenizar a presença de vocês. Realmente vocês estão de parabéns, porque o que vocês vão ver aqui hoje vai ser algo extraordinário. E vou chamar nosso líder, Tiago. Boa noite, pessoal. Quero agradecer, parabenizar a todos que estão aqui hoje. Estou vendo ali um convidado, seu Renan, dona André, convidei hoje à tarde, já está aqui. Muito obrigado pela presença de todos. E vamos aproveitar esse momento. Eu tenho certeza que o que vai ser falado aqui, de alguma maneira, vai causar algum tipo de impacto na sua vida, como causou na minha. Por isso que a gente tem levado essa palestra em vários lugares onde a gente tem passado. Então, eu quero, primeiramente, colocar 2 vídeos aqui e depois a gente vai passar para a nossa palestrante. Gostaria de dizer que para nós é uma grande honra recebê-los todos aqui nesta noite. E quero convidar a nossa palestrante desta noite, que também é uma honra para nós, era uma honra para Iguaí recebê-la nesta noite, Elba Rios. Boa noite. É um prazer recebê-los aqui. Para mim é uma honra estar aqui, conhecendo a cidade, conhecendo um pouquinho, né, de cada um, conhecendo os rostinhos, e depois isso vai se tornar familiar, porque eu acredito que as palestras elas vão acontecer, né, algumas vezes aqui, trazendo sempre informações que vão agregar na vida de vocês, tá bom? E o tema que eu venho trazendo hoje é sobre o terreno biológico, mas antes eu vou falar um pouquinho sobre mim. Meu nome é Elba Rios, eu sou enfermeira e sou terapeuta. Então, eu sou enfermeira integrativa. O que isso quer dizer? Bem, a gente está acostumada a conhecer a enfermagem dos hospitais, dos postos de saúde, né, de home care, que presta os cuidados ao paciente já doente, né, o paciente que já está acometido com alguma doença.
E eu trabalhei em hospitais e me frustrava quando eu via muita gente doente. Trabalhei em centro cirúrgico por algum tempo e eu via muitos pacientes. Eu trabalhei num hospital público de Salvador e eu via muitos pacientes perdendo pernas, né, feridas que não cicatrizavam devido a diabetes, né, e outros problemas que eram muito comuns. E aquilo me incomodava, até que eu descobri que a gente pode evitar até chegar nesse estágio do adoecimento. E aí foi através, primeiro, da medicina tradicional chinesa, que eu me encantei. Minha irmã me apresentou, né, esse mundo. Quando eu tive uma hérnia de disco, então eu busquei um tratamento integrativo. Eu não digo nem que é alternativo, é integrativo. E me tratei e fui mais a fundo até descobrir a biofísica e a física quântica. Mergulhei nesse mundo, fiquei encantada, porque, mais uma vez, eu descobri que nós podemos prevenir ao invés de tratar uma doença. Então, vamos falar um pouquinho aí sobre o terreno biológico, né? É um assunto ainda muito novo, né? As pessoas ainda se questionam o que seja o terreno biológico, né? Todos nós temos um terreno biológico. E o que é o terreno biológico? É a nossa matriz extracelular. Então, é esse espaço entre as nossas células. Isso é o terreno biológico, nossa matriz extracelular. Se a gente observar na imagem à direita, aí está uma imagem de um microscópio de campo escuro. Como é que funciona esse exame aí da microscopia de campo escuro? É retirado uma gotinha de sangue do dedo do paciente e é colocado num microscópio. Porém, esse microscópio, a luz ela não irradia. Então, por isso que ele fica escuro e o nome é microscopia de campo escuro. Então, o que é que a gente está vendo aí nessa imagem à direita? Hemácias, essas bolinhas, e ao redor aí nós temos o plasma, que seria, na verdade, o nosso meio, né, extracelular, estaria aí, então, mostrando para a gente um terreno biológico. Esse é um exame que é feito, né, por quem trabalha nessa área da integrativa. A microscopia, a gente consegue avaliar o terreno biológico do paciente. Então, por exemplo, essa imagem aí, esbranquiçada, é um neutrófilo. Então, a gente consegue fazer uma avaliação de como é que está o terreno biológico. A gente vê através dessa amostra aí de sangue se tem fungos, se tem parasitas, se tem carência de nutrientes. Então, a gente consegue, por uma gotinha de sangue, fazer uma análise do terreno biológico do paciente. E aqui eu trouxe uma imagem de microscopia do campo claro, onde a gente vê as células pigmentadas, e ao redor delas aí a gente está vendo a matriz extracelular e essas telinhas aí, fibrinas. Então, eu trouxe essas duas imagens para mostrar a vocês o que é o terreno biológico. Nosso terreno biológico é isso, é o nosso meio extracelular. É ele que vai dizer se estamos com ele em equilíbrio ou em desequilíbrio, se vai me gerar doença ou não. E o que é que desequilibra esse terreno biológico? Quais são os fatores? Então, são alguns: parasitas, alimentos, poluição eletromagnética, os dentes, metais tóxicos, água e as emoções. Então, esses fatores, eles interferem no nosso terreno biológico. E vamos falar um pouquinho sobre cada um deles. Os parasitas. Onde é que nós adquirimos os parasitas? Através da água, né? Alimentos, saneamento básico precário, né? Questão de higiene, lavagem de mãos, né? Então, são algumas formas de adquirirmos esses parasitas. E, pasmem, eles também são transmitidos como no mesmo vaso sanitário que a gente senta, e até mesmo por relações sexuais, os parasitas eles são transmitidos. E, além, né, de helmintos, que são vermes longos, parasitas longos, nós temos protozoários, causando adoecimentos, fungos, né, que sugam os nossos nutrientes, né, todos esses parasitas.
e eles alteram as frequências dos nossos órgãos. Então, esses parasitas, eles perderam um pouco a atenção. Acredita-se que eles acreditava-se que eles não interferiam mais no processo saúde e doença. Só que uma cientista chamada doutora Uda Clark, ela contribuiu para identificar e catalogar todos os parasitas e como eles interferem no processo do adoecimento. Então, ela pesquisou e ela identificou que cada parasita está relacionado com o adoecimento. Então, quando ela olhava lá a doença, ela identificava o parasita e presença de metais ali naquele ambiente, naquele tecido. E aí ela catalogou e ela identificou a frequência desses parasitas. Porque a física quântica, a gente entende que, além de sermos matéria, nós somos frequência. Então, nós adoecemos no campo energético até chegar no físico. Tá? Então, ela percebeu que esses parasitas eles perfuravam órgãos, causando processos inflamatórios, porque perfurou órgãos, nosso sistema imunológico vai entender que ali tem um processo inflamatório, gerando, então, uma cascata, né, uma cadeia aí de processo inflamatório. Então, ela catalogou esses parasitas e identificou que eles são causas de adoecimento. Sabe aquelas crianças com aquele catarrinho no peito que nunca passa? Pode investigar que ali tem parasita no processo do adoecimento. Antigamente, era muito comum realizar desparasitação e depois dar um laxante para fazer uma limpeza intestinal. E isso se perdeu. Né? E hoje a biofísica ela vem trazendo isso à tona. A medicina integrativa já está começando a olhar então os parasitas como esses fatores do adoecimento e que tem desequilibrado o nosso terreno biológico. E aqui tem um livro de doutora Uda Clark, quem quiser pesquisar, é muito interessante, né? Agora é um livro em inglês. No Brasil, Sônia Reich, ela fez um livro também a respeito dos parasitas, a ligação deles com os adoecimentos, e o nome do livro é Bicho que dá em Gente. Então, quem tiver interesse, quiser pesquisar e no final também quiser vir, né, me perguntar, estou à disposição. Os alimentos. Como é que os alimentos eles interferem no nosso terreno biológico? Primeiro, por conta dos agrotóxicos, né? Então, hoje nós sabemos que os agrotóxicos aqui, principalmente no Brasil, ele é liberado de forma indiscriminada. O glifosato, que aqui acho que vocês conhecem como Roundup, ele é altamente tóxico e cancerígeno. E ele está muito presente na agricultura brasileira. Então, o alimento que chega até nós, né, está cheio de agrotóxico. E esses agrotóxicos, eles possuem metais pesados nele, que a gente vai entender um pouquinho sobre esses metais pesados e como é que eles nos intoxicam e acabam interferindo no nosso terreno biológico. E o que é que tem acontecido, né, por questões econômicas? Alimentos geneticamente modificados, né? Modificando os alimentos para que as plantas elas estejam mais fortes às pragas, né? E aí utilizando esses agrotóxicos nas plantas, que vai até o solo e que vai até os lençóis freáticos. Então, isso também tem sido um grande problema. Os lençóis freáticos também têm sido contaminados com essa carga grande de agrotóxicos. E isso, infelizmente, tem chegado a muito de nós. Aquele poço, né, que a gente cava no fundo lá, né, da nossa casa, que a gente acha que a água é uma água limpa, mas se a gente for investigar, se for uma região sem saneamento básico, né, adequado, uma região próxima à agricultura, à pecuária, é bom a gente investigar. Pedro, eu queria que você colocasse aquele vídeo, agora falando um pouquinho sobre o glifosato, para a gente ter uma noção, tá, desse pesticida. Figured out a way that there were certain bacteria that glyphosate would not kill, and they
1993, somebody Tem como ampliar. figured out a way that there were certain bacteria that glyphosate would not kill. And they said we could take a gene out of that bacteria and put it into a corn seed and develop corn that cannot be killed by glyphosate. So they developed Roundup Ready corn. And that corn, you could pour glyphosate all over it and do nothing to it. So now you can fire all of those workers who are expensive. And you hire one airplane and they fly over the field. They saturate the entire landscape with glyphosate. Everything dies except the Roundup Ready corn. And within a couple of years, Roundup Ready corn is now on 90% of corn, 95% of corn in the United States is now Roundup Ready corn. So, when they started doing this, there's a direct result, but you can see the increase in celiac disease. You can see, is this like documented? No, that's not documented. But there's a whole range of diseases that are now, different levels of science have linked to glyphosate exposure. When we sued Monsanto, the judge needs to make a threshold decision about whether there's sufficient science to show jury, and that is a very high threshold. Of all of the diseases that are probably almost certainly caused by glyphosate. Ficou um pouquinho pequeno, né, para que vocês enxergassem aí a tradução. Eu vou explicar um pouquinho sobre esse vídeo. Então, esse vídeo mostrou o que eu falei agora há pouco, a questão do glifosato, a questão dos transgênicos. Então, para que o milho ele ficasse forte e resistente às pragas, foi necessário modificá-lo. E modificar geneticamente traz prejuízos, é o que ele está falando aqui, né? Muitas doenças sendo geradas, 90% do milho norte-americano é transgênico, e isso tem gerado muito adoecimento, como, por exemplo, doença celíaca, que alguns anos atrás não se falava sobre isso. E hoje, né, é muito comum encontrarmos pessoas com sensibilidade ao glúten, que está presente no trigo, no centeio e na cevada. E isso se dá por alimentos transgênicos, pelo uso do glifosato, né? Então, são os problemas ocasionados à nossa saúde, né, vindo desses alimentos. A poluição eletromagnética. Como é que a poluição eletromagnética ela vem trazendo prejuízos ao nosso terreno biológico? A poluição eletromagnética ela é um perigo invisível, né? Porque a poluição eletromagnética nós não conseguimos vê-la, mas ela tem gerado consequências à nossa saúde. Na física quântica, a gente entende, né, que somos energia, além de sermos matéria. Nós enxergamos um ao outro como matéria, né? Carne, mas nós somos energia. E a poluição eletromagnética, ela vem alterando a frequência das nossas células. A física quântica, ela conseguiu mensurar a frequência das células dos nossos órgãos e dos nossos sistemas. E os nossos órgãos, eles precisam funcionar como uma orquestra. Essa frequência, ela precisa estar na sua frequência fisiológica. Então, um parasita, um metal pesado, uma poluição eletromagnética, ela vai alterar a frequência dessas células. E a poluição eletromagnética, em contato com metais tóxicos, por exemplo, presentes lá nos pesticidas, aumentam ainda mais os prejuízos à nossa saúde. E os neurônios, eles sofrem muito com isso, né? Então, a gente vê crianças sendo muito expostas à tela. Nós, também que trabalhamos com celular, computadores, temos Wi-Fi em casa, onde quer que formos, nós temos, né, um Wi-Fi ligado ao nosso redor. E a gente, então, está exposto o tempo todo a essa poluição eletromagnética e que traz problemas a curto e a longo prazo. Então, problemas degenerativos, né, problemas neurocomportamentais, né, de crianças, nós já temos visto por conta dessa poluição eletromagnética. Os nossos neurônios eles são muito sensíveis e com essa poluição eletromagnética de forma persistente ao longo do tempo, há muitos prejuízos neurológicos, neurocomportamentais.
Aqui tem um artigo científico, tem um QR Code, quem quiser também tiver interesse em dar uma olhadinha. Possíveis efeitos adversos dos campos eletromagnéticos em humanos e em animais. Então, tem muitos estudos já se baseando nisso, tá? 5G. Então, o que é importante a gente fazer, Elba? Aterramento. Todo aparelho, todo eletrodoméstico, ele tem um fio terra. Então, nós também precisamos nos aterrar. Nós precisamos disso. A natureza está aí para isso. É colocar o pé no chão, colocar o pé na grama, o banho da cachoeira, banho de mar, né? Colocar o pé na grama, tomar o sol na palma das mãos, na sola dos pés, né? Nas nossas mãos e na sola dos nossos pés nós temos lâminas translúcidas que captam a energia solar e ajudam a produzir energia ATP para as nossas mitocôndrias, e é como se fosse um limpar também dessa poluição eletromagnética. Então, ter o contato com a natureza, que isso se perde no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, mas é uma forma da gente descarregar aí essa poluição eletromagnética danosa. Usar plantas dentro de casa, os animais, quem tem bichinho de estimação, os animais eles também reduzem essa poluição eletromagnética. Ter plantas, algumas pedras, então é preciso a gente estar tendo esse cuidado. Como é que os dentes interferem no nosso terreno biológico? É também algo novo, é um estudo muito novo. Não sei se alguém já ouviu aqui sobre odontologia biológica. Alguém já ouviu? Já? A odontologia biológica. A gente não vai a um dentista só com a boca. A gente vai com o corpo também. Então, os dentes, eles interferem no nosso corpo. Na medicina chinesa, que é uma medicina milenar, ela vem retratando isso. Essa imagem aqui vem justamente me mostrando que cada dente ele está relacionado a órgãos. Por exemplo, esses dentes, né, eles estão relacionados ao sistema urinário e também sistema reprodutor. Atendi uma paciente que estava com um fluxo de sangue durante muito tempo. E ela já tinha feito de tudo e não melhorava esse fluxo. Eu perguntei para ela, você fez algum procedimento na boca? Aí ela me disse, eu uso uma contenção nessa região desses dentes, que está relacionado ao aparelho urinário e reprodutor. Aí eu disse, está explicado, você usa uma contenção metálica na boca, nessa região, recebendo radiação de poluição eletromagnética. Se a gente coloca na boca do paciente aquele aparelhinho que mede a energia, né, se está conduzindo energia, vai estar dando altíssima condução de energia. Então, imagine essa informação que está sendo gerada lá no aparelho reprodutor. Então, aí eu orientei que ela buscasse um dentista biológico para fazer a retirada daquela contenção e fazer também uma limpeza do terreno biológico e fazer, provavelmente, uma possível reposição com o profissional que fosse acompanhá-la na cidade dela. Foi um atendimento online. Então, os dentes eles estão relacionados, sim, com o nosso corpo. E canais odontológicos trazem adoecimento. Os dentes têm canalículos muito pequenos. Tem dentista biológico que ele entende até que canal não seria bom ser feito. Ainda há uma divisão nisso aí. Mas por quê? Porque se o canal ele não é tratado de uma forma adequada, bactérias, micro-organismos vão estar ali produzindo processos inflamatórios. Retirada de dentes. Nossos dentes precisam passar por um processo de cicatrização quando a gente arranca. E para ter processo de cicatrização, a gente precisa ter nutrição celular. E a maioria das pessoas são desnutridas. Porque a gente tinha aquela ideia de que desnutrição era aquela pessoa magra, né? Mas a desnutrição ela está relacionada à carência de minerais e de vitaminas. E a gente vai entender por que, então, tantas pessoas carentes de nutrientes. E aí, sem nutrição, não tem cicatrização. No lugar que era para ter um processo de cicatrização adequado, forma uma gordura que manda ocitocinas inflamatórias para o corpo. Então, os dentes, eles também interferem no terreno biológico.
Então, tem paciente que chega para mim, que faz a limpeza do terreno biológico, que a gente faz todo o procedimento, mas me diz, olha, Elba, eu ainda estou sentindo isso. Eu digo, porque ainda tem lá os marcadores relacionados aos dentes. É preciso procurar o profissional para corrigi-los. E é fantástico, porque depois que corrige, todos os efeitos, todos os sintomas que a pessoa estava sentindo desaparecem. E as amálgamas, aquelas obturações escuras, que ali é mercúrio, são ligas metálicas. Metais, né? O mercúrio, essas amálgamas, elas são liberadas no processo do mastigar e no processo do inalar, porque com substâncias quentes que nós deglutimos também libera esse vapor de mercúrio. Então, hoje, né, a odontologia biológica ela também não usa mais esse material, porque é altamente tóxico. E agora, os metais tóxicos. Onde é que a gente encontra esses metais tóxicos? Nós já vimos que nos agrotóxicos, nos pesticidas, né, a gente encontra essas substâncias. Alimentos, né, nós vimos aí também que, junto com o glifosato, nós temos a presença desses metais. Medicações. Olha, quem já fez uso de fluoxetina? Fluoxetina é flúor na medicação, né? Então, muitos medicamentos aí com presença de cádmio, de flúor, né, trazendo sérios prejuízos à saúde. E na água? A água é uma fonte de contaminação altíssima, né? A água que a gente toma banho, a água que a gente ingere, né? Os cosméticos também, a gente sabe que tem uma presença muito grande de metais, tá? E esses metais, eles não são fáceis de serem eliminados do corpo, não. Eles fazem ligações covalentes, ligações fortes, que eles não conseguem ser eliminados. Então, a gente precisa de algum recurso para eliminá-los. Então, isso tem um efeito cumulativo. Com o passar do tempo, esses metais vão aumentando, 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 a ponto de gerar um adoecimento. Eles atrapalham a função das nossas mitocôndrias. As nossas mitocôndrias, gente, tem uma função importantíssima nas nossas células, que é a produção de energia. Então, esses metais acabam atrapalhando as mitocôndrias de produzirem energia. Então, a gente percebe muitas pessoas fadigadas, né? Muitas pessoas com processos de irritações na pele por uma carga tóxica de metais, dentre outros sintomas. E os solventes e os xenoestrógenos. Os solventes, o que são solventes? É tudo aquilo que é feito para dissolver gordura. Então, todo dia que a gente lava um pratinho, a gente está usando ali um solvente. E as nossas células, elas possuem uma membrana fosfolipídica. Então, a gente está o tempo inteiro utilizando solventes, acabando com essa membrana, né, celular. Então, é algo também que a gente tem trazido a atenção no que usar de forma natural, de forma mais natural, para a gente ter esse contato do dia a dia. E os xenoestrógenos? Gente, isso é algo seríssimo, né? Esses xenoestrógenos. Pesquisas têm identificado, né, hormônios na água. Infelizmente, a nossa água é uma água de reuso. Então, aquilo que está lá no vaso sanitário, que a gente dá a descarga, volta para os rios, passa por um processo de tratamento, assim deveria, e é jogado de novo nos rios. Então, as mulheres que usam anticoncepcionais, né, elas fazem xixi, e naquele xixi sai ali a substância. E aí, muitas pesquisas têm mostrado um nível grande de hormônios na água. E o que é que isso tem causado? Bom, esses xenoestrógenos, eles são imitadores dos nossos hormônios sexuais. Então, o estrógeno, ele é um hormônio importante para a mulher, né? Para as características femininas. Só que esse xenoestrógeno, ele imita, essa substância tóxica imita esse estrógeno. E ele vai lá para os nossos receptores hormonais e fazem uma bagunça. Então, muita mulher com endometriose,
infertilidade, né? E nos homens, o que é que isso tem gerado nos homens? Também infertilidade, tem causado nos homens problemas nos testículos, tem causado aumento de mama, e isso tem prejudicado também a cadeia alimentar. Por quê? Os peixes, as fêmeas, também estão sofrendo com a presença desses hormônios. Então, quanta toxina, quanta coisa, né? E esses xenoestrógenos, eles também acabam bagunçando a questão hormonal das mulheres, produzindo melasma. Sabe a mania que a gente tinha de usar protetor solar porque achava que essa luz aqui prejudicava a nossa pele? Então, a gente sabe que hoje é um grande prejuízo, porque tem causado, tem xenoestrógenos, né, nesses petrolatos, nesses protetores solares. Então, assim, a gente sempre tem chamado a atenção para o que é natural, né, e está atento a uma escolha de uma água de qualidade. Porque esses metais tóxicos, eles também imitam minerais. E aí é por isso que a gente vê tanta gente desnutrida. Ah, mas eu tomo um polivitamínico e continuo, né, me sentindo cansado. Por quê? Porque muitos metais, eles são halógenos. Na tabela periódica, eles têm o mesmo peso molecular. Então, por exemplo, o flúor, o cloro e o bromo, eles têm o mesmo peso molecular que o iodo. E aí eles chegam na nossa tireoide e entram nas células se fazendo de iodo. E aí muitos problemas de hipotireoidismo, né, na população. Hoje é muito comum, por conta dessa carga de metais tóxicos. Ah, Elba, mas antigamente não se falava disso. Porque antigamente a carga de toxina não era a mesma que nós temos hoje. E porque a poluição eletromagnética que nós tínhamos no passado não é como a que a gente tem hoje. Hoje a gente já tem 5G. Então, o nosso olhar tem que ser um olhar preventivo. Se as tecnologias avançam, se a contaminação avança, eu preciso, então, me precaver de um futuro adoecimento. E a água? Bom, a água é uma fonte muito grande de contaminação. Como a gente viu aqui, nossa água é uma água de reuso. Eu, inclusive, já testei e vi presença de hormônios, presença de açúcar na água, tá? Açúcar, leite. Então, assim, é algo que a gente não esperava, né, que acontecesse. Mas, infelizmente, nem todo o nosso esgoto ele é tratado da forma como deveria para ser despejado. E quais são os prejuízos com relação à água no nosso terreno biológico? Se a gente não toma uma água de qualidade, essa água vai trazer para a gente metais tóxicos, solventes, xenoestrógenos, que vão bagunçar ali o nosso terreno biológico. Mas outro fator também interessante em relação à água é a baixa ingesta de água, que também traz um problema para o nosso terreno biológico. Então, a gente costuma ver pego muitos pacientes com desidratação. Aí eu pergunto, bebe água? Eu bebo pouca água. Então, nós esperamos ter sede para beber água. A gente não precisa esperar ter sede, precisamos beber água. E nós vamos envelhecendo e perdendo essa sensibilidade de sentir sede, do desejo de água. Então, a gente tem que estar realmente se policiando em estar fazendo uso constante de água, de 6 a 8 copos ao dia. E de uma água de qualidade, para a gente não estar sofrendo essa contaminação excessiva. Então, a carência, a baixa ingesta, gera desidratação. E pasmem, gente, a água ela pode solucionar problemas de saúde que a gente acha que só é melhorado se for medicado. Por quê? Porque quando estamos desidratados, gera um processo inflamatório, de certa forma inflamatório, gera histamina, né? E a histamina ela gera processos inflamatórios e alérgicos. Então, um paciente, por exemplo, que tem rinites constantes, pode ver, e alergias respiratórias, é um paciente que bebe pouca água, é um paciente que tem carência de água e de minerais, então não tem um balanço de soluto e solvente adequado. Pacientes com dor, os nossos discos intervertebrais, eles são compostos de água.
Então, paciente com dores na coluna, paciente com dores articulares, pode investigar que tem baixa ingesta de água. E carência de mineral. Paciente que provavelmente está cheio de alumínio nas articulações, porque o alumínio está entrando no lugar do cálcio. Porque o alumínio, ele imita o cálcio. Na tabela periódica, ele tem o mesmo peso molecular que o cálcio. E ele também diminui o sistema imunológico, porque ele também imita zinco. Então, paciente com inflamações, com imunológico baixo, pode investigar. Alta de alumínio. Onde é que está presente alumínio? Nas nossas panelas, na nossa água, porque é usado, se eu não me engano, acho que é o sulfato de alumínio para decantar solutos lá na estação de tratamento, nos nossos desodorantes, aerosóis e rolons, tem alumínio. Então, assim, a gente sofre um pouco de intoxicação a cada dia. É por isso que temos que estar atentos aos recursos que estão disponíveis de forma natural para a gente estar usando, tá? Então, a baixa ingesta de água gera desidratação, dores e alergias. Então, quem sofre de dor, quem sofre de alergias, né, faz o teste da ingesta, né, de um consumo maior de água. Lembrando que é preciso ser uma água de qualidade. E o tipo de água que consumimos, como eu falei, né, a escolha da água. E a nossa água, ela é dita tratada, mas ela não está livre dos metais pesados, porque a gente não consegue ver. Então, na nossa água tem metais, agrotóxicos, principalmente quanto mais próximo estiver de capitais. Somente 4,5% dos rios brasileiros têm água em condições consideradas boas. É alarmante o dado, né? E aí, os problemas neurocomportamentais. TDAH, autismo. Algo que há uns anos atrás a gente não ouvia falar, gente. Mas hoje se tornou algo muito comum, né? Muita criança com hiperatividade, muita criança com autismo. E o que é que está envolvido nisso? É isso aí, é um terreno biológico em desequilíbrio. A falta da informação. Uma mãe que poderia ter cuidado do seu terreno biológico para gerar um ser. E a gente não tem esse olhar, o cuidar da mulher para se preparar, o corpo dela se preparar para gerar um bebê saudável. Então, a carência de informação. E esses metais pesados e esses parasitas da mulher gestante é transmitido pelo bebê. Então, a gente adquire parasita até na placenta. Então, assim, a gente sabe que já se tornou um problema muito grande, né? Já se tem um olhar para o TDAH, já se tem um olhar muito grande para o autismo. E o problema está nas toxinas, né? Autismo, déficit de atenção, dislexia e outros distúrbios cognitivos estão relacionados ao aumento de neurotoxinas. O alumínio é uma neurotoxina, mercúrio é uma neurotoxina. Então, essas neurotoxinas ambientais têm trazido sequelas neurocomportamentais, os neurônios, né? E nós temos uma glândula aqui nessa região que na ayurvédica, na medicina ayurvédica chama-se de terceiro olho. É uma glândula muito pequenininha, mas essa glândula ela tem um papel muito importante na questão do nosso equilíbrio corporal, no controle da produção de melatonina, no controle da produção de cortisol. E isso tem interferido também nessas crianças. Por quê? Porque o flúor ele tem calcificado essa glândula. Então, uma glândula tão importante que trabalha a questão de comportamento tem gerado essas sequelas. Parasitas também. O toxoplasma, que é um protozoário, ele tem causado também sérios problemas em hipófise, hipotálamo, trazendo também esses problemas neurocomportamentais. É um parasita que tem afinidade muito à região de cabeça. Coceiras no ouvido, problemas oculares, depressão. Pacientes com a vida equilibrada, com a vida equilibrada, com desejo de suicídio. Quando vamos catalogar e investigar a presença de toxoplasma. Então, hoje é muito comum, tá? Então,
Tudo isso tem mexido no terreno biológico e tem gerado esse adoecimento. E aqui o artigo científico também que vocês podem ter acesso. Nos rios, resíduos orgânicos, que são, por exemplo, folhas de vegetais, né, dejetos de animais mortos, têm aumentado a proliferação de micro-organismos na água, causando os coliformes, né, que são também toxinas e que geram adoecimento. Eles são formados porque na água é adicionado cloro, na junção com essa matéria orgânica, formam, então, esses compostos trialometanos, o clorofórmio, triclorometano, né? Então, são cancerígenos e absorvidos pela nossa pele e pela inalação. O cloro, que é colocado nas nossas estações de tratamento, além de nós absorvermos através da pele, nós absorvemos na inalação. Banhos quentes, aquele vapor que fica no banheiro é um vapor de cloro, você está respirando vapor de cloro. Então, altamente tóxico para a nossa tireoide. Por isso, tantos problemas metabólicos, pessoas com dificuldade no emagrecimento, hipotireoidismo, mãos e pés frios, pessoa que sente muito frio, pessoa que tem cansaços excessivos. E muitas espécies de peixes têm desaparecido por conta dessa poluição. Então, isso tem interferido em nós, humanos, e na cadeia alimentar marinha, né? Homens e mulheres com infertilidade, ganho de peso. E aí, a gente diz que tem a água que engorda. Como assim, a água que engorda? Nós consumimos, muitas vezes, aquela água da garrafinha, aquela água do galão, né? Eles chegam às prateleiras dos supermercados e passam, para que cheguem ali, eles passam por um processo de transporte, né? E quanto mais distante é o local até o destino, então é um trajeto grande, e ele vai recebendo sol ali naquele plástico. E ali vai gerando substâncias tóxicas, né? Bisfenol, né? Petrolatos na água. E isso aí tem interferido nas nossas glândulas endócrinas. E aí, causando até dificuldades no emagrecimento. Então, olha como um fator pequeno pode causar, né, grandes problemas à saúde. Aqui são duas pesquisas, né? Metais pesados. Essa pesquisa foi feita por uma universidade pública, se eu não me engano, do Pernambuco, mas escolheu-se a água de São Paulo, Rio de Janeiro, Santa Catarina e Ceará, e observou metais pesados, hormônios e agrotóxicos na água das torneiras. E aqui, uma pesquisa aqui, né, da região, água em 7 cidades baianas tem excesso de substâncias nocivas, e Tiruçu e Jequié estão nessa lista. Água potável não é sinônimo de água saudável. Então, é preciso realmente fazermos uma escolha do tipo de água que estamos levando para a nossa casa. E qual a importância da água? É um remédio natural da farmácia de Deus, né? Como eu falei, uma pessoa bem hidratada, ela vai ter uma diminuição de estamina, de processos inflamatórios, alérgicos, redução da dor, né? E é um solvente universal e é um nutriente. A gente acreditava que a água era apenas um solvente, mas hoje já se entende que a água ela é um nutriente. No entanto, que nosso corpo é 70% composto por ela. Então, é um nutriente. Por que é um nutriente? Porque a partir das reações químicas ali na água, né, na verdade, as reações só acontecem na presença da água. Então, a água ela promove hidrólise. Moléculas são quebradas em moléculas menores na presença da água. Então, a água ela é o principal reagente de uma reação de hidrólise. Então, ela é importante nas reações químicas. 70% do nosso corpo, como eu falei, é composto por água. Então, é tão importante nós consumirmos uma água de boa qualidade. Se tem 70% no nosso corpo, então isso quer dizer que a gente precisa estar repondo esse nutriente. A água, ela tem indicadores que vão me mostrar
se é uma água de qualidade ou não. 6 indicadores importantes que a gente precisa avaliar na água. O primeiro indicador é a pureza. A água ela precisa ser pura. O que é uma água pura? É uma água filtrada, mas é uma água filtrada sem retirar os minerais dela. A água ela tem minerais que são importantes para a nossa saúde. Foi feita uma pesquisa de campo com uma planta. Pegava a água, colocava no micro-ondas, né, por alguns minutinhos, esperava esfriar e molhava essa planta por 5 dias. O que aconteceu com essa planta? Morreu. Por quê? Porque ao colocar aquela água no micro-ondas, o micro-ondas ele desmineralizou aquela água, retirou os minerais daquela água. Então, ficou uma água pobre em minerais. É como a água destilada, aquela água destilada que a gente usa em hospitais, que a gente usa em autoclave, né? Aquela água ali não deve ser consumida. Então, é uma água que ela é filtrada, mas ela não tem minerais. E a gente precisa dos minerais na água. Então, a água, para ter pureza, ela precisa ser filtrada sem retirar minerais e ela deve ser sem metais tóxicos, sem alumínio, sem cádmio, sem chumbo, sem cloro, sem flúor. E outro indicador importante para uma água pura, uma água saudável, é o pH. Nosso sangue ele tem um pH de 7,35 a 7,45. Então, a nossa água ela precisa ser uma água alcalina, que ela seja, o ideal é que ela seja acima desse valor, acima de 7,35. Então, uma água alcalina, ela precisa estar acima de 7,35, 7,5. E isso aumenta a produção de ácido clorídrico no estômago. E nós temos visto muitos pacientes meus com hipocloridria, com diminuição desse ácido clorídrico no estômago, que a gente acha que o nosso estômago não tem que ser ácido. Não, ele tem que ser ácido. O pH do nosso estômago, se eu não me engano, é em torno de 2. A gente fala, engole micro-organismos. A gente come, ingere micro-organismos que a gente não consegue observar. O pH é para isso mesmo, para destruir o que for nocivo. Mas a minha mucosa estomacal ela precisa estar preparada para esse ácido clorídrico. Então, eu tenho que investigar o que é que tem causado essa disfunção nessa barreira da minha mucosa, porque ela foi feita para suportar esse ambiente ácido. Então, a nossa água ela precisa ser uma água alcalina. Uma água alcalina traz esse benefício, a produção de ácido clorídrico. E ele é bom para quê, o ácido clorídrico? Para digerir enzimas. E para digerir alimentos, principalmente proteínas. Então, a gente precisa desse ácido clorídrico para quebrar as proteínas, para que elas cheguem no nosso intestino bem pequenas e não cause hipermeabilidade no intestino, que é um dos problemas também de saúde. Quando vamos ver pacientes lá com autismo, com TDAH, que a gente vai olhar o consumo dos alimentos, muito açúcar, glúten, trigo, né? Uso de leite em excesso, né? O uso constante de leite. A nossa microbiota intestinal tem sofrido com isso, né? O consumo desses alimentos. Eu sempre bato na tecla a frase de Hipócrates, que a gente deve fazer do nosso alimento o nosso remédio. Então, o que eu estou levando para a minha mesa é remédio? Vai me ajudar, vai ajudar na saúde, contribuir para a minha saúde ou vai me levar para o adoecimento? Então, excesso de biscoitos, pães, farinhas, tem gerado esse processo, né, de hipermeabilidade intestinal e surgido vários problemas de saúde, como doenças autoimunes. Então, uma água alcalina, ela ajuda na produção de ácido clorídrico, que é importante para o nosso estômago e para a digestão, para uma boa digestão. A água, ela precisa também ter um redox. O que é isso? Né? É algo novo, né? Dr. Laí, ele diz algo muito interessante. Ele diz assim que na faculdade de medicina deveria ter uma matéria só sobre água, porque é um nutriente importante para a saúde. Então, ele fala a respeito disso aqui, né? O redox. O que é isso? É o potencial de oxidação.
Nós, seres humanos, temos minerais no nosso corpo, né? No entanto, que o nosso sangue, ele se assemelha a uma água do mar. Na água do mar, a gente tem eletrólitos ali, a gente tem potássio, a gente tem sódio, a gente tem cálcio, e no nosso sangue também. Então, nós temos minerais, e a nossa tendência é envelhecer. E o que é envelhecer? É oxidar. O que é que acontece com o ferro, que recebe todos os dias vento, a presença do oxigênio no ferro, oxigênio, chuva, né? Vai acontecer de enferrujar. E isso também acontece com a gente, né? Só em respirarmos, nós já estamos tendo radicais livres aqui no corpo e passando pelo processo do envelhecimento, do enferrujamento. Então, a água, ela pode reduzir esse processo do envelhecimento. Se a gente tem uma água que ela tem um redox negativo. Então, a água ela precisa ter um redox negativo para nos gerar uma melhor oxigenação dos tecidos, deixar o nosso corpo alcalino e diminuir esse processo de envelhecimento. A água, por exemplo, ajuda na questão das rugas, né? Às vezes a gente se queixa, vai lá para os produtos dermocosméticos para reduzir rugas, mas a gente pode tratar com o consumo de água, de uma água de qualidade. Então, a água, para ela ser saudável, ela precisa ter um redox negativo. E tem aparelhos que conseguem medir se o redox dessa água é negativo, se ela vai me trazer saúde, se ela vai me doar elétrons para me tornar saudável. Outro parâmetro importante para a água é o PRAL, a carga potencial renal ácido. Quanto mais negativa eletricamente, mais saudável. Então, nós precisamos ter uma água que tem um PRAL negativo eletricamente para nos doar energia. E também é possível aparelhos medirem isso aqui. Tá? Se a gente usa um aparelho de água, que ele elimina os metais e que ele torna uma água alcalina, a gente sabe que essa água já vai me dar um PRAL mais negativo, então vai me dar saúde. E a água ela precisa ter condutividade. Então, aquela água que eu falei destilada, ela não é uma água de condutividade, porque ela não tem eletrólitos. Ela é destilada e no processo da destilação é retirado os minerais. Então, ela não é condutora. E a água ela precisa ser condutora, ela precisa ter minerais. E a condutividade é interessante para quê? Para o nosso desenvolvimento do dia a dia. Então, se eu preciso levantar meu braço, se eu preciso fazer uma musculação, se eu preciso correr, eu preciso de minerais, isso. Precisamos de minerais para fazer esse movimento. Então, a água, ela me devolve esses minerais. Então, a água de qualidade, uma água saudável, ela precisa ter condutividade. E uma água saudável, ela precisa ter tensão superficial baixa. O que é a tensão superficial? Sabe quando aqueles mosquitinhos eles ficam em cima da água? Aquilo ali é por conta da tensão superficial, né? É o rearranjamento das moléculas de água. E uma água, para ser saudável, ela precisa ter uma tensão superficial baixa. Ela precisa formar uma estrutura hexagonal. É uma estrutura linda. E por que é importante, Elba, então, ter uma tensão superficial baixa? Porque quando eu tenho uma água que forma esses cristais hexagonais que a gente está vendo aqui nessa imagem, olha uma água não organizada e uma água hexagonal organizada. Porque quando ela tem uma baixa tensão superficial, ela consegue chegar nos capilares de forma mais fácil. Então, se ela é uma água que tem uma tensão superficial baixa, ela vai conseguir entrar nas minhas células de forma mais fácil, me hidratando melhor. Então, por isso a importância de uma água com tensão superficial baixa, que forma esses cristais hexagonais. E eles formam esses cristais na presença de íons, na presença de ímãs. Então, os ímãs, eles fazem isso, eles fazem esse rearranjamento das moléculas, diminuindo essa tensão superficial da água, produzindo uma maior hidratação no corpo. E aí, quem descobriu isso foi esse japonês, Dr. Masaru Emoto.
A história dele é muito interessante. Ele já trabalhava com a microscopia de campo escuro, né? Ele foi um cientista japonês e ele fotografava a água em microscópio de campo escuro. E ele congelava. A água, quando ela congela, ela forma esses cristais hexagonais, né? E aí ele ia lá, colocava a água para congelar, tirava a foto dela, colocava no microscópio. E ele analisava e notava que a estrutura virava um cristal hexagonal. Esse aqui, do lado direito, né? Formava esse cristal aí hexagonal. E aí, como é que ele descobriu isso, né? Ele percebeu que a água pode sofrer interferência da energia humana. Ele notou que ela possui memória. A água possui algo chamado de cluster, ela possui memória. É por isso que existe homeopatia. O que é a homeopatia? É informação colocada na água. Então, é dado doses homeopáticas, né, para que a gente faça um tratamento. E ali naquela homeopatia tem informação, graças à água poder formar esses cristais, o cluster. Para a água formar esse cristal, esse cluster dessa água, essa memória, é preciso que a água ela seja uma água pura, uma água, né, pura e longe de centros urbanos, na fonte, né, no caso, na fonte da água. Tem que ser longe, tem que ser algo vindo de fontes limpas. Então, ele percebeu em seus experimentos que as águas de mananciais que tinham a influência de boas palavras formavam na água cristais. Já quando se falava palavras ruins e negativas, tinha um outro formato. E ele percebeu que a água possui o que chamamos de nemática, onde é possível impregnar informações e sofrer alterações. Então, ele percebeu que quando se falava palavras positivas na água, formava aqueles cristais. E quando se falava palavras negativas, já não formava aqueles cristais. Ó, formava essa imagem que a gente está vendo aí à esquerda. E aí ele chegou a essa conclusão. E essa descoberta foi importante para utilizar a água na homeopatia e em florais quânticos, onde é possível impregnarmos qualquer frequência. Então, o poder da palavra é muito importante. Então, o poder da palavra, o que nós falamos também interfere até na água que nós vamos beber. Então, eu tô com uma água boa, uma água de um purificador bom, mas se eu estou ali pronunciando palavras negativas, eu vou estar levando uma água não boa para dentro do meu corpo, e isso também sofre interferência no corpo dos humanos, né? Nas nossas emoções. Então, as emoções, elas também interferem no nosso terreno biológico. Nós somos 70% água, então o que nós ouvimos e o que nós falamos alteram o nosso terreno biológico, vai alterar a água presente lá nas nossas células. Então, Dr. Emoto, né, ele provou isso, 70% do nosso corpo é água, nossas células usam a água para realizar reações químicas. Então, nossos pensamentos e o que ouvimos vai causar alterações nas nossas células. Então, isso é muito interessante, tá? Então, as emoções, elas também alteram o nosso terreno biológico. E aí eu trouxe essas duas imagens. Gente, nosso corpo é como um aquário. As nossas células são os peixes. E nosso terreno biológico é a água. Aí eu estou sentindo tantas coisas, tantas sintomatologias. Eu tomo um remédio para mascarar os sintomas. É como se eu pegasse um peixe, né, lavasse o aquário e pegasse um peixe limpo e jogasse no aquário sujo. Então, é mascarar. Então, eu preciso limpar meu terreno biológico. Eu preciso deixar meu terreno biológico assim, com uma água como desse aquário, limpa. E o meu peixe, que é a minha célula, vai usufruir de um terreno biológico adequado para viver. Então, como é que está o seu terreno biológico? E como é que a gente identifica o terreno biológico? Como é que a gente... Elbe, como é que eu sei que eu tenho parasitas? Como é que eu sei que eu tenho metais tóxicos? Né? Como é que eu vejo isso? Por exames biofísicos. Aqui está a imagem de um aparelho. Eu não uso
Muito esse aparelho não, na verdade não uso. Eu uso uma caixa de testadores que nós vamos fazer um teste aqui com a água. E é essa caixa aqui que vai me dando um norte. Essa caixa aqui me mostra se o paciente, né, os testadores, é um exame biofísico, se tem metais, se tem parasitas, se tem carência de enzimas digestivas, se precisa das enzimas, né, onde é que está a causa do adoecimento. É uma água de má qualidade? Meus pacientes, eu digo, a gente não pode melhorar de saúde se a gente continua com os mesmos hábitos. Eu bebo a mesma água todos os dias? Aquela água que eu sei que não tem um bom purificador, que não é de qualidade, eu vou estar me recontaminando. Então, são medidas do dia a dia que nós vamos adotando, né, a partir do conhecimento. E o conhecimento empodera, é libertador, ele nos guia, nos direciona, né, para uma saúde melhor, preventiva. Então, a gente consegue prevenir, né, o adoecimento. Então, um profissional integrativo, ele tem esse olhar. E aí eu deixo uma frase muito interessante de Laí para a gente pensar, para a gente meditar. O melhor tratamento para qualquer doença é não adquiri-la. Eu espero que vocês tenham gostado. Vamos fazer o teste aqui com a água e eu vou passar a palavra a Janeide. Obrigada. Gente, realmente informações preciosas para as nossas vidas, né? Para a nossa saúde. E no dia que eu assisti essa palestra, eu realmente fiquei impactada, porque são informações essenciais para nós, para a nossa saúde, para a nossa família, né? E muito obrigado mais uma vez, Elba Rios. Maravilha, maravilha mesmo. Vou passar a palavra agora a Tiago, nosso distribuidor brilhante, Tiago Barbosa. Boa noite a todos mais uma vez. Pessoal, antes de eu começar a falar, eu quero mostrar um vídeo aqui para vocês, só para ver assim, qual a decisão de vocês depois de tanta informação, né? Vamos ver qual a decisão que a gente vai sair daqui nessa noite, né? What will your last 10 years look like? Will you be quick enough for a game of tag with your grandchild? Strong enough to embrace every moment? Will you grow old with vitality? Or get old with disease? It's time to decide. The average Canadian will spend their last 10 years in sickness. Então, pessoal, a gente vai ter daqui a pouquinho alguns sorteios. Eu quero pedir que você fique até o final para você poder participar desses sorteios. Nós vamos fazer alguns testes também com a água aqui da nossa região. Algumas pessoas trouxeram água da onde? Quais são os lugares? Rio Preto. Poço artesiano no bairro do Totinho. A gente pode testar água também aqui. E a gente vai testar uma água também diferente que vocês vão conhecer a partir de agora. Como foi apresentado, meu nome é Tiago, eu já estou aqui na cidade rodando aqui, já visitei algumas pessoas que estão aqui presentes nessa reunião. Está aqui meu amigo Beto, fiquei feliz em vê-lo, tá? O professor, tem muita gente que a gente já tem tido contato há algum tempo. E o nosso foco aqui é falar sobre saúde e qualidade de vida. Eu recebi uma missão de Deus de ajudar pessoas a mudar de vida e a melhorar a sua qualidade de vida através de coisas simples. Quem aqui não toma água? Não existe ninguém que não tome água, todos vocês bebem água. E aí vem essa apresentação que vem trazer para nós uma reflexão ou uma dúvida, um questionamento. Que tipo de água eu estou entregando ao meu corpo? E eu quero apresentar para vocês uma tecnologia que foi desenvolvida por cientistas japoneses e que chegou ao Brasil nesse ano, inclusive é lançamento, e eu quero que vocês conheçam o novo Alkaline Max. É uma tecnologia desenvolvida pela empresa Nippon Flex, e eu vou falar um pouco sobre as características desse aparelho e como ele pode acrescentar na sua vida, no seu dia a dia. Então, ele é um aparelho que ele vem com essa composição aqui do elemento purificador,
e ele tem todo esse conjunto, tá? Existe a opção de você adquirir ele também com a base gelada. A gente chama esse aparelho de SRA, Sistema Reparador da Água, tendo em vista que nós vimos que a nossa água ela não é 100% confiável. Então, eu preciso entregar ao meu corpo, que é o meu maior patrimônio, água de qualidade. O que se trata esse aparelho? Na parte de purificação da água, ele tem 7 sistemas de tratamento. A primeira camada dele, ele vem com a camada do quartzo, que elimina todos os metais pesados, que foi aqui falado, todos os problemas, que eu não vou repetir, o que os metais pesados podem trazer para a sua saúde. O segundo processo de tratamento que tem nessa tecnologia é o carvão ativado com nanopartículas de prata coloidal. Elimina vírus. Foram testados aproximadamente 630 tipos de vírus diferentes nessa tecnologia e todos foram eliminados, inclusive o vírus da Covid. Vírus e bactéria, além de fazer um processo de purificação da água. O terceiro processo de tratamento é o carvão ativado puro, que trabalha com a purificação completa da água e reduz o cloro. E quando a gente fala de redução de cloro, existe um problema que também foi citado aqui, que é a questão do trielometano. Porque o cloro, quando ele entra em contato com alguma substância orgânica, ele gera uma outra composição chamada de trielometano, que é altamente cancerígena. E a gente sabe que as empresas de tratamento de água, elas usam o cloro para fazer o tratamento e a desinfecção da água. Então, muitas vezes nós estamos consumindo água com cloro. Existe teste que a gente faz, inclusive eu quero pedir aqui o apoio de duas, pode ser Dani e Aline, alguém que tiver. Vem cá na frente rapidinho, Dani. Dani, vem cá. Põe um pouquinho daquela água ali, daquele filtro, que é esse Alkaline Max que a gente está apresentando. E, por favor, pega uma água ali na cozinha, liga ali na torneira, tem 2 copos aí, e traz aqui para a gente fazer um teste rapidinho para falar sobre essa questão da eliminação do cloro. Então, vocês entenderam que o cloro, de fato, ele pode causar problemas à saúde. Então, a gente vai pegar ali uma água. Isso aqui é um cloroteste, vocês já devem conhecer, quem tem aquário, isso é muito usado. Então, essa água aqui de Aline veio da torneira da cozinha e essa aqui veio do Alkaline. Então, vamos começar aqui com a água da torneira, 7 gotas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dá uma mexidinha aí para ver se arruma um palito, alguma coisa para a gente. Era bom ter se tivesse alguma coisa. Vou colocar mais algumas gotinhas, que assim, ó, ela mudou a coloração, não sei se vocês estão conseguindo perceber, eu vou só colocar mais 3 gotas, só para ver se fica mais evidente a questão de cloro presente na água. Vocês estão conseguindo perceber? Deixa eu pegar alguma coisa branca. Aqui, ó. Não, e se eu colocar uma coisinha branca aqui, ó, vocês vão perceber que a coloração da água mudou. Vocês estão conseguindo identificar isso? Então, nessa água tem cloro. Então, vamos cá, Dani. Eu coloquei 10 gotas na de lá, não foi? Vamos colocar aqui 10 na de cá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10. Então, vamos mexer aqui. Mais uma vez. Mexe ela aqui, Dani. Passa essa canetinha aqui para mexer, para ver se... Deixa eu ver aqui só a parte do cabo. Só para misturar a substância. Põe aqui, Aline, me dá mais um papelzinho aqui. Ó, põe atrás e vocês vão ver uma diferença na coloração da água que sai da torneira e da coloração da água que sai do filtro. Ou seja, eu estou mostrando para vocês aqui que esse aparelho ele tem a capacidade de eliminar 99,9% do cloro. Gente, isso traz para vocês, entrega para vocês uma saúde, tendo em vista o que foi apresentado pela doutora Elba, que vai aumentar a qualidade de vida de vocês. Então, pode sentar, uma salva de palmas para nossas auxiliares aqui, né? Outro processo que as esferas, que o nosso aparelho tem, ele tem na base dele uma coisa que nós chamamos de esferas alkaline, aqui, ó, nessa região aqui, ó. O que as esferas alkaline faz? Ela aumenta o pH da água para acima de 8,5. Eu estava falando hoje na rádio lá com a Marta e com... Esqueci o teu nome, querido. Jesuíno. Marta e Jesuíno na rádio, que um youtuber... esses dias ele fez um experimento. Ele consumiu Coca-Cola durante
alguns meses, de manhã, de tarde e de noite. Vocês podem pesquisar isso na internet, que esse cara fez esse teste. O que foi que aconteceu? No final de 3 meses, mais ou menos, esse cara precisou ser hospitalizado. Sabe por quê? O cara jovem, ele adquiriu aquela doença que dá nos ossos, osteoporose. Sabe por que ele adquiriu osteoporose tomando Coca-Cola durante alguns meses? Porque acontece um processo no nosso corpo que quando você ingere uma substância ácida, e a Coca-Cola ela tem um pH de 2, você pode pegar no rótulo dela, está lá falando, o pH da Coca-Cola é extremamente ácido. Para você fazer um equilíbrio, quando você toma um copo de Coca-Cola, você tem que tomar 32 copos de uma água como essa, água alcalina, só para você não prejudicar, só para empatar. Só para ficar igual como era antes. Toda vez que você toma um copo de Coca-Cola, você tem que tomar 32 copos de água alcalina. Porque quando você toma água ácida, o seu corpo precisa do cálcio para fazer um processo chamado de tampão, um processo chamado de buffers. O que ele vai fazer? Ele vai corrigir o pH do seu corpo. E onde é que tem cálcio no nosso corpo? Onde é que é o depósito de cálcio no nosso corpo? Nos ossos. Então você que toma Coca-Cola até hoje, está aí uma dica. E aqui tem um produto que vai trazer a alcalinização do seu pH orgânico. Outro ponto importante, que a doutora Elba falou aqui também, é a questão dos minerais. Acho que você falou da outra vez, uma coisa que você não falou aqui agora, que toda vez que você vai você fica com disenteria. Já percebeu que você fica meio mole, meio sem vontade de fazer as coisas? Você não tem vontade nem de levantar da cama, não é mais ou menos assim? Quem já teve esse problema sabe. Isso porque quando você vai evacuando, você vai perdendo minerais. E perdendo minerais, você começa a perder também comunicação, energia. Então, no nosso aparelho, ele tem aqui, nessa última camada dele, minerais que são cálcio, magnésio e potássio. Olha que interessante, pessoal. Nós precisamos do magnésio, nós precisamos do cálcio, nós precisamos do potássio. Porém, águas com esses nutrientes aqui no Brasil não são encontradas. Porque elas são encontradas em abundância em lugares onde tem vulcão. Graças a Deus a gente não tem vulcões aqui no Brasil para atormentar a nossa mente, mas também, em contrapartida, a gente não tem também cálcio, magnésio e potássio de forma natural em nossas águas. O Ion Balls. O Ion Balls é um mineral, ele é composto de 2 minerais raríssimos, que são encontrados em meteoritos vindo do espaço e também em zonas profundas de rochas vulcânicas. O que o Ion Balls faz? Ele entrega na água, ele libera na água íons negativos. Nós estamos cercados aqui de íons. Em um ambiente como esse aqui, que nós temos várias lâmpadas e eletrônicos ligados, os íons em maior quantidade, em maior volume nesse lugar é íon positivo. E os íons positivos, eles causam estresse às células. Ela falou um pouco aqui também sobre estresse oxidativo. Só para exemplificar o estresse oxidativo, vocês têm ali em sua casa uma batata ou uma maçã. Você corta, deixa em cima da mesa e você vai ver que depois de algum tempo ela começa a ficar com uma coloração diferente. O que aconteceu com aquela maçã? Ela oxidou. O nosso corpo acontece o mesmo processo. O nosso corpo vai oxidando. Nossas articulações é igual a dobradiça de porta. Ela vai enferrujando literalmente. Então, quando você vai estressando com o trabalho, a poluição e o próprio ambiente que nós estamos cercado de eletrônicos, eles vão oxidando nossas células. E o que você precisa para compensar isso? Você precisa de íons negativos. Sabe onde é que nós encontramos íons negativos? Nas cachoeiras aqui de Iguaí. 180, né, mais ou menos, aqui em Iguaí, Cachoeiras, você encontra abundância de íons negativos. Talvez você nunca soube disso, mas você sempre percebe, quando vai lá na Cachoeira do Dino, ou em outra cachoeira, você volta mais tranquilo, mais relax, parece que sua noite de sono é uma noite mais tranquila. Vocês já perceberam isso? Alguém que já foi aqui, acho que todo mundo conhece as cachoeiras daqui, não tem como não conhecer, né? Mas é natural. Por quê? Porque aquele contato da água com as pedras faz com que haja uma reação que aumenta os íons negativos. Então, quando você está em contato com cachoeiras, você tem um aumento de íons negativos. Então, essa tecnologia, o que ela faz na água? Ela deixa a água mais hidrogenada e antioxidante, que é aquilo que eu falei. Gente, sabe qual é um dos maiores problemas que a gente está enfrentando hoje? Uma coisa chamada diabetes. A diabetes, ela hoje acomete cerca de 630 milhões de pessoas. Batemos um recorde, a humanidade bateu um recorde.
630 milhões de pessoas hoje são diabéticas. E hoje não tem mais aquela coisa, é idoso, só o idoso que tem diabetes. Não. Tem jovens, eu conheci recentemente uma pessoa de 34 anos que está diabética. E por que, principalmente no homem, a gente tem uma maior incidência do diabetes? Por causa do aumento do estresse oxidativo, é um dos fatores que tem levado as pessoas a adoecerem. Então, essa esfera de ion balls, ela vai trabalhar no aumento, na produção de antioxidantes, de ion balls, que vai aumentar a hidrogenização e transformar a água em uma água antioxidante. E aqui tem uma última informação relacionada, que ele tem 7 sistemas de tratamento. Qual é o último sistema de tratamento? 2 magnetos de 3.400 Gauss, que magnetiza a água, tornando a molécula hexagonal, que será mais leve, mais permeável em nossas células. Ela acabou de mostrar como que uma água hexagonal melhora a nossa saúde. Benefícios de você tomar uma água alcalina. Primeiro, melhora a sua hidratação celular. Segundo, melhora o equilíbrio do pH corporal. Terceiro, mais saúde cardiovascular. Quarto, preserva o cálcio dos ossos. Acabei falando na estante o porquê que essa tecnologia preserva o cálcio dos ossos. Quinto, protege a saúde do sistema hepático. Isso tudo, gente, tem comprovação científica. Isso não é coisa que a gente está criando, não. Isso tudo a gente tem como entregar para vocês informações e comprovações científicas. Melhora o processo digestivo. A doutora acabou explicando na estante por que melhora o processo digestivo. Sétimo, possui um efeito neuroprotetor. É como ela também falou aqui de doenças comportamentais, como autismo, TDAH. Quantas pessoas a gente tem visitado? Eu mesmo visito muitas famílias, muitas casas, e a gente fica assustado com a quantidade de crianças hoje que tem TDAH, que tem autismo. Então isso não é normal. Uma água com essas características não vai reverter, porque isso é uma doença crônica, mas pode prevenir, pode ajudar no tratamento. Inclusive porque existe uma relação entre o intestino e também as crises, né, dessas doenças, e o nosso produto ele vai trabalhar na melhora da função gastrointestinal. Oitava, tem ação anti-envelhecimento. Gente, tem uma cidade no Japão chamada... é uma ilha, na verdade, Okinawa. Vocês podem pesquisar o que eu estou falando. No planeta Terra, existem alguns lugares que são chamados de Blue Zones. Você pode pesquisar isso e vocês vão encontrar essa informação que eu estou passando para vocês agora. Blue Zones são lugares onde as pessoas conseguem ter mais saúde e mais qualidade de vida. As pessoas adoecem menos nesses lugares. E lá no Japão tem uma Blue Zone chamada, que é uma ilha chamada Okinawa. E foi feito estudos, virou matéria do Fantástico e de várias revistas do meio. Por que as pessoas naquela ilha não adoeciam? Por que as pessoas naquela ilha não envelheciam do mesmo jeito que as pessoas lá nos grandes centros, como Tóquio, envelheciam? E estudando, além do hábito alimentar deles, que era um hábito, os japoneses naturalmente comem muito peixe, a água deles tem essa característica, alcalinizada, ionizada, e é uma água que brota naturalmente das rochas. Esses benefícios já foi apresentado pela doutora Elba. O que é que o nosso produto faz? Ele transforma as moléculas da água de um formato desorganizado, isso aqui é o efeito da ação do magneto de 3.400 Gauss, para um formato de água hexagonal. A água magnetizada de 3.000 Gauss reestrutura as moléculas da água, transformando a água morta em água viva, como na natureza, e alinhando as moléculas desalinhadas em formato hexagonal, mais permeável às membranas celulares, que também já foi citado aqui pela doutora, o benefício da água hexagonal. Então aqui a gente tem um outro exemplo da água sem tratamento e da água com tratamento magnético. As moléculas da água hexagonal aderem mais facilmente aos sais minerais, beneficiando o sistema enzimático. Facilitam um processo no organismo, como digestão, absorção, hidratação, desintoxicação, ou seja, efeito detox. Tem clientes que me ligam para mim desesperados. Tiago, comecei a tomar essa água, parece que eu fiquei meio desarranjado. Parece que com disenteria. Será que tem alguma relação? Será que é efeito colateral? Não é. É o efeito detox. Ela está fazendo uma limpeza no seu organismo. Outra informação interessante a respeito disso aqui, ó, as moléculas hexagonais aderem mais facilmente aos minerais.
Eu tenho um cliente lá em Jequié chamado Dr. Cláudio, ele é ortopedista, ele é diretor do hospital de Jaguaquara, e ele tem uma clínica, a IORT, né? Acho que é IORT, lá em Jequié, e é um cara muito renomado. Ele comprou nossa tecnologia e ele ficou encantado com os resultados. Ele falou, vou fazer um teste. Ele toma colágeno, então ele pegou num copo descartável desse aqui e diluiu numa água comum o colágeno, e depois ele diluiu numa água alcalina com os nossos produtos. Ele mexia na água normal e tinha dificuldade para aquele colágeno diluir. Quando ele colocou na água alcalina, da nossa tecnologia, diluiu com muito mais facilidade. Ele falou, rapaz, que negócio incrível, que negócio interessante. Então, isso acontece no nosso organismo. Às vezes você está tomando uma suplementação mineral, tomando vitaminas, e você não está vendo o resultado. Porque talvez a água que você está consumindo ela não está fazendo com que a sua célula absorva esses nutrientes. Outro fator importante, benefícios da água ionizada. A água ionizada, através do IonBalls, é rica em hidrogênio, que é altamente recomendado para a saúde, pois possui capacidade de ajudar a reparar os tecidos celulares e a rejuvenescer. Gente, isso aqui é fantástico. O cara que criou essa tecnologia, ele é um físico, o nome dele é Dr. Toshio Komuro. Esse cara, ele recebeu, junto com a equipe da Universidade de Tóquio, 2 prêmios Nobel, em 2002 e em 2015. Vocês podem pesquisar aí, Dr. Takahashi Kajita, que é um do líder dos experimentos, e ele fazia parte dessa equipe. Ajuda a combater ampla gama de doenças, estimula o sistema imunológico, ajuda a manter o bem-estar. Com isso, a nossa água, lembra que ela falou do ORP? Atinge o ORP, Oxidation Reduction Potential, potencial de redução de oxidação, é equivalente a menos 100 ORP. Ela entra em uma característica de uma água termal. Mulheres usam muito água termal para tratamento, né, de pele. Gente, está aqui uma água termal. Ó. E a água termal é cara. Você pode ter uma água termal na sua casa sem ter o custo que você teria. Esses dias, se eu lembrasse, eu colocaria, mas eu posso... quem quiser, eu posso mostrar, está aqui no meu celular. Uma cliente lá em Jequié também, cliente nossa, ela estava com aquelas escaras, aquele ferimento que é natural para quem passa muito tempo acamado. E esse ferimento não estava cicatrizando. Nós orientamos a cuidadora dela, na hora da higienização, higienizar com a água. Eu posso mostrar para vocês, se vocês quiserem, posso mandar para o celular de vocês, o áudio da cuidadora e a foto da cuidadora. Em 7 dias, a ferida cicatrizou, só lavando com água. Fazendo os procedimentos que ela fazia, mas acrescentou lavar com essa água alcalina. E aqui tem uma parte interessante, a gente tem alguns clientes, eu tenho um cliente especial, está aqui, meu clientão, cara que eu sou apaixonado, fantástico. Fui lá buscar ele, que eu quero que ele fale o testemunho dele. O professor Antônio, ele já é um cliente nosso já desde 2021 ou 2022, né, professor? É uma pessoa conhecida aqui na cidade, ele já me manda vários áudios, e eu queria que ele compartilhasse, ele me falou inclusive ontem aqui, se quiser pode ser daí mesmo, você pode falar, só ficar em pé para o pessoal ver quem é você, tá? E aí falar um pouco, o que você, se você usa, por que o senhor usa, o que foi que aconteceu? Assim, a história é o seguinte, quando o Thiago apareceu lá em casa, minha esposa, ela estava já para vir fazer uma endoscopia, porque ela botava defeito em todos os alimentos que ela comia. Ela bota dizer que o alimento não estava bom. E ela tinha um refluxo muito forte. Diz que acompanha ela, esse refluxo vem acompanhando há muitos anos, né? E aí eu teve uma ideia de fazer o caldo da batatinha. Ela está tomando água da batatinha para ir amenizando. Mas ela já ia marcar mesmo uma endoscopia, o médico, né? Aí foi quando chegou o Thiago, com a ideia dessa água. E lá para cá, ela não fez mais endoscopia. O que ela não comia, ela passou a comer todos os alimentos que ela comia, que ela tinha defeito, ela passou a comer. Não teve mais problema de refluxo, que ela tinha um problema sério de refluxo. Não sei se é o caso de todos os pacientes, porque o caso dela era o pH que era descontrolado. A água controlou o pH. E controlou o pH, acabou o refluxo.
eu não tinha um refluxo assim, como o dela, mas tinha, de vez em quando subia aquele ácido, assim, subia para aqui, queimava, aqui a garganta irritava. Também, lá para cá, não tive mais esse problema desse pequeno refluxo. Mas o dela, da minha esposa, eu tenho certeza que era grave, porque ela reclamava de tudo, estava deixando até de comer coisas, biscoito na padaria, deixava de comer, batata doce. Coloca batata doce, ela cria uma aziazinha, né? A batata doce sempre dá, principalmente com café. E pronto, eu costumo dizer que essa água, ela além de, eu diria assim, ela serve para todos o que a nossa médica está falando ali, e também é um remédio dentro de casa. Na verdade, é um remédio. Eu sinto isso, né? Minha esposa, ela não pôde estar aqui, que ela é muito vergonhosa, mas ela está muito gratificante, justamente a partir dessa água. E não é só água, não, o colchão também. Calma, rapaz. Pessoal, para a gente finalizar, a gente vai ter alguns sorteios, mas eu quero fazer o que a gente prometeu para muitos aqui, que é a questão dos testes, né? Fazer os testes com as águas aqui da nossa região. Vamos ver se... Porque assim, a gente não sabe, não foi testado a água, a gente não sabe se a água daqui da cidade é uma água que tem metais pesados ou não, se tem... Rondap ou não. E aí nós vamos testar. Tem algumas pessoas que trouxeram águas aqui, a gente vai testar. Então bota o vídeo do... Ah, não, depois. Pronto, para falar. Só tem uma coisa que eu deixei de falar, que eu esqueci. Eu até falei para o Tiago, eu sou diabético, né? E minha diabetes, nunca de manhã eu media, estava abaixo de 100. Nunca, nunca. É sempre acima de 100, 120, 130, porque eu também controlo, né? Aí, o Tiago até comentou, a água também ela tem a questão de desinflamar o corpo, né? E aí eu comecei a tomar água, eu percebi que sempre fazia medição, percebi que começou, de manhã, eu media, estava 96, 94, eu só vou associar que foi, coincidentemente, depois que eu comecei a tomar água. Nunca aconteceu. Então você vê, pessoal, nosso produto, a gente não promete cura. A ideia não é essa, de que você vai ficar curado de todos os problemas, até porque vocês passaram aí uma jornada de vida contaminando o corpo com uma série de questões, né? Mas a nossa tecnologia ela tem o poder de reparar a água que você vai consumir a partir de agora e, com isso, te entregar mais saúde. Gente, vocês estão conseguindo ver daqui? Está todo mundo conseguindo ver? Eu acho que não, né? Está abaixo. Se a gente colocar aqui na frente, será que dá para todo mundo ver? Não. Mas isso aqui, para mim, é impactante. Qual o teste que ela vai fazer? Ela vai explicar aqui, mas a gente vai ver o seguinte. Ela tem um aparelho chamado aurímetro, né, hein, Elba? O nome do aparelho é aurímetro, não é isso? Esse aurímetro, ele, através do nosso campo eletromagnético, ele consegue, então, fazer esse teste biofísico e a gente consegue fazer a avaliação do que a gente quiser, a avaliação do corpo, a avaliação da água, a avaliação de alimentos, tá? E aí a gente vai testar se tem metais, se tem agrotóxico aí presente nessas águas. Então a gente vai testar as coisas que tem muito teste ali que faz, mas vamos testar as mais evidentes do que ela falou, tá? E aí vocês vão ver, vamos descobrir agora. Para mim também vai ser uma surpresa se vai gerar. Se a água de Iguaí, bota uma música aí, pô, bem baixinha, só para poder gerar um clima de suspense aqui, né? Será que a água de Iguaí está... A água ela tem nemática. Então, em cada testador desse aqui, tem uma frequência impregnada na água. Então, aqui eu tenho testadores que têm frequências de metais pesados. Então, é isso que a gente vai testar aqui na água, se tem metais pesados. E eu tenho um testador aqui também de glifosato, né, que é o Roundup, né, conhecido aqui na região. E aí a gente vai testar. O primeiro testador aqui é de alumínio. Se o aurímetro ele entra, significa que tem alumínio aqui nessa água. Se ele sai, não tem, tá? Nessa água não tem alumínio. Chumbo. Tem.
Tá? Chumbo na água. É. Arsênico também. Peraí, só uma pausazinha. Vocês estão conseguindo identificar o que aconteceu? Quando ela colocou o alumínio, saiu. Ah, cá em cima, é verdade. Não pode, não. Vai alterar, né? Porque tem a energia dele. Então, vamos lá. Esse agora... Aqui, ó. Níquel. Tem níquel na água. Tem níquel na água. A uma é tão pesada. Cádmio, não tem. Cobalto. Tem cobalto. Tem cobalto. Tem silício, e bem forte. Glifosato, Roundup. Olha para cá. Platina, não temos. Mercúrio, sim. Titânio, também. Flúor, também. Enxofre, também. Vamos ver aqui. Deixa eu ver. Ah, já vimos o glifosato, não foi? Pronto. Então, a água do Rio Preto, essa daqui está reprovada. A Janei está falando que essa água que abastece a cidade, Deus é mais. Poxa. Hã? Aí você pode pensar assim, mas eu não tomo essa água, eu tomo água mineral, mas você às vezes lava o alimento com essa água. Hã? Não tratada. Não tratada. Mas a gente vai, como essa água é a água que abastece a cidade, nós vamos pegar a água da torneira, porque ela já passou pelo processo de tratamento, e vamos repetir o teste. Essa é de onde? Doutor Tinho. De poço artesiano, tá, gente? A questão dos lençóis freáticos. Olha só. O cloro nessa água. Não tem cloro. Porque ela não passa pelo tratamento, né, das estações que adiciona cloro. Então, não tem cloro aqui. Alumínio, não tem. 2-0 para ela. Chumbo, também não tem. Onde é essa água aí? Arsênico, não tem. Níquel, não tem. Cádmio, não tem. Cobalto, tem cobalto. Pareceu um problema. Silício, ó, bem forte. A sílica, né? Glifosato, nossa, muito, ó. Isso é o Roundup. Tem que ver de onde é que está vindo essa contaminação, de algum lugar onde tem agricultura, né? Platina, não tem. Mercúrio, não tem. Titânio, sim. Flúor, ó, tem flúor. Embora não passe pela estação de tratamento, ó, flúor. Que pode vir pelo Roundup também, porque tem metal pesado. E enxofre, tá? Deu forte. Geralmente tem muito enxofre em águas de poço. Pode. Então, qual a próxima? A daqui da... Essa aqui é a água lá do Rio Preto, né? Tratada pela Embasa. Assim, essa foi menos pior do que a outra, mas tem uns problemas também, né? Tem alguma coisinha que precisa ter atenção. Essa é da torneira. Ah, tá. Show. Marcos, assim. Vamos lá. Essa é da torneira já tratada como foi falado. Ó, agora o cloro. Cloro. Tem. Alumínio também. Que é colocado para decantar os solutos na água lá na estação de tratamento. Tem também chumbo. Arsênico. Níquel não tem. Cádmio também não tem. Cobalto tem. Silício, sim. Glifosato, olha.
Platina, também. Mercúrio. Mercúrio não. Titânio. Flúor. Que acha que flúor vai reduzir e enxofre. Flúor não diminui cárie, tá, gente? Acreditava-se que flúor acabava com cárie, pura mentira, tá? Porque, na verdade, o que causa as cáries são os alimentos, né? Alimentos principalmente industrializados. Um japonês fugindo da guerra, ele ficou muito tempo na mata e quando ele voltou, quando a guerra já tinha passado, viram os dentes dele, os dentes estavam em perfeito estado. O que ele comia na mata? Caça, planta, não comia nada industrializado. Então, hoje, o que causa as cáries? Açúcar, uma microbiota intestinal ruim, quando a gente tem bactérias ruins em excesso no nosso intestino. Então, é isso que causa a cárie e o sistema sempre utilizando essa quantidade grande de flúor que tem trazido, né, intoxicação para a pineal e para a nossa tireoide. Então, vamos lá. Agora a gente vai fazer o teste. Janeia acabou de pegar a água lá do filtro. A gente tem o produto que foi apresentado, que é o Alkaline Max, e a garrafa. A garrafa, você vai... o squeeze, né? Você vai para a rua, vai para o trabalho, você leva a squeeze, mas em casa é indispensável você ter o Alkaline Max, até porque a squeeze ela não filtra. Ela não vai filtrar a água. Então, a gente põe a água do filtro aqui. Ela reduz o cloro, mas não faz o processo de filtragem. Torna a água hexagonal, né? Por conta sim, sim. Então, todas as características que tem no elemento filtrante, aqui também vai ter... Lembrando que é livre de bisfenol a garrafinha, né? Essa é de onde? Então, pegamos ali agora da... Então uma de cada vez. Deixa eu falar. Uma de cada vez. Porque senão altera. É a mesma água? A mesma água. Então eu vou fazer na garrafa, tá? Que é maior para todo mundo ver. Vou testar o cloro. Não tem. Alumínio. Não tem. Chumbo. Também não. Arsênico. Não. Níquel. Não. Cádmio. Não. Cobalto. Ele já vai me tirando do campo. Ó. Silício. Glifosato. Platina. Mercúrio. Titânio. Flúor. E o enxofre. Show de bola. Aprovada 100%. Você quer fazer aquele teste? Quem quiser também, para a gente ver a importância de como a biofísica ela é interessante. Quem quiser vir fazer um teste aqui comigo, quer? Venha. A gente vai fazer um teste chamado... Pode colocar lá. A gente vai fazer um teste chamado O-Ring Test. É um teste de força muscular. A gente vai testar o que vai dar energia a ela e vai trazer saúde. E vamos testar o que pode roubar a energia dela, tirar a saúde dela. Então, a gente vai testar com a água. A gente vai fazer esse teste com a água. Essa é a água do aparelho, né? Vamos lá. Qual é a mão que você escreve? Sua mão dominante. Essa. Você vai fazer um anel com essa mão, assim. Isso. Faz um anel e faz uma força, não muito forte, uma força para segurar. E com a outra mão você segura a água. Eu vou tentar abrir esse anel. Se ela perder a força, significa
que o que está aqui na mão dela está roubando, porque esse aqui é um teste, né, neuromuscular. Aqui, gente, ó, tem uma corrente elétrica passando aqui, embora a gente não veja, mas tem uma corrente elétrica aqui passando, ó, e nós precisamos estar sempre eletricamente mais negativos para ter saúde, como o Tiago falou, né? Quando a gente tem poluição eletromagnética, quando a gente tem parasita, quando a gente tem metais, a gente vai ficando mais catiônico, e a gente não quer isso, a gente quer ficar mais elétricos, né? Então ganhar mais elétrons. E aí, quando eu tentar abrir, se ela perder força, significa que essa água aqui está roubando a energia dela. Mas se ela não abrir esse anel, ela mantiver esse anel fechado, significa que está dando elétrons a ela e está dando saúde ao corpo dela. Então, eu vou fazer o teste aqui. Ó, não abre. Essa água é a água do purificador, tá? Sem metais. Agora eu vou pegar uma água da torneira e fazer o teste com ela. Vou pegar aqui, ó. Aqui colocou que a gente testou aqui no né? Novamente, ela vai segurar com a mão esquerda e com a direita, que é a mão dominante dela, ela vai fazer o anel e eu vou tentar abrir. Você vai fazer a mesma força que você fez da outra vez. E aí eu vou tentar abrir. Olha como ela já escorrega mais no puxar. Significa que ela já perdeu um pouco de energia. Que essa água aqui vai trazer prejuízos à saúde a ela. Vai roubar. Você sente que quando você puxa tem uma perda? Às vezes esse teste é um teste de repetição, para a gente ir entendendo, porque até no escorregado dele, esse teste, gente, é muito interessante, porque esse teste ele é feito na Alemanha. As crianças, elas já aprendem desde pequena a fazer isso, para identificar o que elas podem escolher na hora da compra, do que quer que seja, para trazer saúde para elas. E isso surgiu justamente em um período pós-guerra, que a gente sabe que no período pós-guerra houve muita contaminação, então eles buscavam alguma forma de desintoxicar o corpo e eliminar isso, né? E aí descobriu esse teste neuromuscular que vai definindo o que pode ser bom para a gente dar saúde ou nos roubar energia. Obrigada, viu, minha linda? Pessoal, nós vamos finalizar o nosso evento, mas eu quero só fazer os sorteios que a gente prometeu, tem alguns prêmios aqui que nós vamos sortear. Eu vou deixar com vocês uma fichinha e eu peço que vocês, por favor, antes de sair, preenchem essa fichinha e nos entreguem, tá? Vai ter algumas informações ali importantes. Janei também vai estar passando ali com um númerozinho que a gente vai estar sorteando, beleza? Vamos ter alguns presentes, alguns prêmios que eu achei bem legal. Por exemplo, eu mesmo queria ganhar as 2 pizzas, né? Vamos ter o sorteio de 2 pizzas do Recanto da Pizza. Quero agradecer de uma forma muito especial a Dinei e a Fabiane, porque nos receberam lá, nos deu esse apoio lá na pousada Meu Canto, e foi eles que patrocinaram aí a estadia da nossa querida Elba Rios. Então, Dinei e Fabiane, vocês são um espetáculo, um show. Temos aqui outros também patrocinadores, Consultório Rebeca Padre. Vou narrando para vocês. Coisa Fofa, Recanto da Pizza, que eu já falei. Bela Tecidos e Fardamentos em geral. Consultório de Fisioterapia, Maria, me ajudem aí vocês, viu? Casa dos Colchões, nosso amigão Carlinho, um abraço, meu querido. Satisfação em ter você conosco aqui. Stalisson, rapaz, aí é o cara, viu? Clínica Nova, Farmácia Almeida, Site, Papelaria, Ana Paula Borges, Depilação Profissional, acho que é ali, né? Depilação Profissional. Então, quero agradecer a todos esses apoiadores. Nós vamos sortear alguns prêmios que eles nos concederam nessa noite, tá bom? Já podemos começar o sorteio, Janei? Aqui? Hein, Janei? Já pode já... O pessoal do lado de cá já recebeu já o... Não, então não pode não. Tem que... Bota uma música aí, DJ. Solta uma música aí para animar esse povo aí. O pessoal está com fome, está com frio. Ah, tá. Então vem cá, Elba. Gente, Elba vai trazer uma mensagem muito importante aqui para finalizar a fala dela, que ela não falou.
Bom, primeiro eu quero agradecer, né? Vocês deixaram suas casas, chegaram de trabalho, né? Cansados do dia, do dia a dia, né? Da rotina, para tirarem um tempo para ouvirem, né? Uma palestra, ouvir sobre saúde. Eu espero que tenha agregado na vida de vocês cada informação que foi dita, que foi transmitida, que isso gere mudanças, né? E que traga ainda mais saúde para a vida de vocês. Então, eu quero agradecer toda a atenção, né? Que vocês nos deram, me prestigiou. Eu quero agradecer e quero deixar minha rede social, tá? No Instagram, @elbarrios. Então, pode me seguir lá. Se tiver qualquer dúvida, pode entrar em contato. Com relação à consulta, também pode estar entrando em contato comigo. E estou aberta também a tirar dúvidas. Aqui também, no final da palestra, qualquer dúvida, estou à disposição, tá bom? Gratidão, gente. Também quero fazer um agradecimento especial para duas também personalidades, né, na nossa cidade, que é a doutora Rebeca, que está aqui conosco. Cadê ela que eu quero conhecer? Ô, doutora, aí é da Bike Cia, né? Bike Burger, o belo... Aí não é, né? E também o doutor Davi, cadê ele? Doutor Davi ali. Doutor, obrigado pela sua presença. Tá? E todos os outros também se sintam abraçados. Está aqui minha amiga Marta, que fez uma entrevista fantástica. Pedro saiu de lá, viu, Marta? Babando, falou, rapaz, que menina que tem uma dinâmica na apresentação, ela é show. Pessoal, esse papelzinho que vocês receberam, eu peço que vocês, antes de ir embora, preencham e entregam para nós, para a gente poder... Faltou? Faltou caneta, né? Mas assim, quem tiver uma caneta e puder emprestar, são perguntas simples, rapidinhas de serem respondidas, tá bom? E agora a gente pode começar o sorteio, né? Pode fazer o sorteio agora, minha auxiliar? Minha filha Laura. Faltam só 2 pessoas. Então vamos lá, pessoal. Antes de você sair de casa, quem vai levar alguma coisa aqui de prêmio? Vai levar essa... Eu quero ganhar pizza. Meu nome não está ali, não. Eu deveria estar também. Eu vim de longe, cadê o meu? Espera aí, eu vou pegar meu número também. Eu vou ganhar minha pizza. Traz o meu número também, que eu quero... Pegou o seu, Pedro? A gente também tem que ganhar, cara. A gente veio de longe. E Rubem vai também, claro, todo mundo. Já pegou o seu número também já? Não, ali, ó. Ó, nosso DJ ali, ó. Ali também não. Quem não pegou ainda, levanta a mão, hein? Quem não pegou ainda o papelzinho, levanta a mão. Vai sair um carro daqui a pouco aqui, viu? Gente, tem vários prêmios que a gente vai sortear. Ó, entre um sorteio e outro, eu quero pedir a vocês para a gente tirar uma foto, pode ser? Aí eu vou pedir para vocês ficarem em pé, agora não, daqui a pouco vocês vão se preparando, arrumando o cabelo para ficar bonitinhas as mulheres. E aí a gente vai tirar uma foto com todo mundo daqui para lá mesmo. Eu vou pedir a alguém aqui, a meu auxiliar ali também, para tirar uma foto da galera toda aqui. Tá bom? O meu, claro. Então vamos lá. Elba, vamos lá, vai que você tem sorte aí. Deixa eu ver meu número. Pronto, então tem alguma criança presente para nos ajudar? A criancinha, vem cá, você, como é seu nome? Como? Júlia, deixa seu número aí, vem cá, Júlia, deixa seu número com sua mãe e vem cá para nos ajudar nesse... Tem mais quem? Tem alguém aí que não pegou o número? Vinícius, vem Vinícius, corre Vinícius, senão vai ficar de fora, já vai ser o primeiro número aqui já. Corre Vini, nosso sanfoneiro, oficial. Vem, Julinha. Júlia, você vai escolher... Os números todos estão aqui, né, Janei? Então a Júlia vai... Escolhe um número aí, Júlia, rapidinho. Abre aí, vê que número tem aí. Quem tiver o número... Ó, agora vamos sortear logo essa pizza, né? Cadê a pizza? Vamos sortear uma pizza grande lá do Recanto da Pizza. 49. Número? 49. Quem é o número 49 vai levar uma pizza para casa aí? Quem? Vem cá, minha linda, tirar uma foto. Cadê o nosso... Venha! Ó. Pode ligar para o Recanto da Pizza. Vem cá. Ela é convidada de quem? Pronto. Cadê? Quem vai... Ô, Laurinha, tira a foto aqui da galera agora. Vem cá tirar uma foto aqui. Vem cá, Janei. Já vai pegando o outro ali, Júlia. Recanto da Pizza. Qual o próximo número, Júlia? 39.
39, quem pegou o número 39? Outra pizza, vem cá. Tem que falar antes, né? Essa é a Aline, você leva para dividir com nós, viu, que eu queria ganhar essa pizza. Não, você vai ligar para lá, vai pedir, ó, eu quero uma pizza que eu ganhei no sorteio. Fale com o Ernesto ali, ó. 39, cadê? Vem a Laurinha, foto, Laurinha, rapidinho. Aqui, vem com nós aqui, eu também, ó. Torre da... Já pegou o teu número lá, Júlia? Esses aqui já saíram, né? Número 18. Número 18. Venha cá, minha linda, vai levar o quê? Prêmio que não sei o que é esse aqui? Uma blusa da Bela. Ah, da Bela Atelier, uma blusa. É a mãe do Vini, né? Ela? Ah, é por isso que o Vini é bonitão assim, aí, ó. Olha o DNA de onde vem. Cadê a música sonoplástica? DJ. Bota a música para animar esse povo, um pagodão, alguma coisa assim. Brincadeira, viu? Vamos lá, vem Laurinha, foto. Pode pegar outro ali, Júlia, já para a gente acelerar o nosso sorteio. Pronto, qual o próximo, Julinha? 16. Zenaide, cadê? É Zenaide? Ah, esse presente eu também queria ganhar, viu? Lá da Casa dos Colchões, esse daqui, viu? Rapaz. 16, cadê a foto aqui? Deveria vir. Vem cá, Carlinhos, tirar essa foto aqui com. Vem cá que você precisa sair nessa foto, cara. Essa quer? Não sabe, não? Vamos pro próximo, Julinha. Qual é o próximo? 31. Número 31. Vai levar o quê? Gente, isso aqui é massa. Ó. Da nutricionista Axa, ela não está presente, tá? Mas está aqui, ó. Balança de cozinha. Quem vai levar essa balança de cozinha para pesar os alimentos? Quem quer? Ninguém quer, eu vou levar. Qual foi o número? O último número, qual foi que você falou? 31. Ninguém quer, não. 31 não está aqui. Gente, vocês estão preocupados com o caldo e esqueceu de... Então, pega outro aqui, Júlia. Pega outro, Júlia. Pegou outro já? Número 9. É 9 ou 6 aí? 9. Número 9. Venha, meu lindão. É 6 ou 9? Se for 6 é eu. Se for 6 é eu, mas dá um 9 para ele. Venha 9, não muda não. É 9. Vem cá. Pronto, né? Vou tirar uma foto aqui. Vamos lá. Valeu, meu lindo. Qual o próximo, Julinha? Será que não vai tirar o seu não, Júlia? 34. 34. É o seu? Ela disse que é para sortear. E vem o que agora? Ah, vem aqui, ó. Da Embeleze, uma máscara de cabelo às mulheres. Isso aqui veio da Cátia do Salão Embeleze, lá no bairro. Laura disse que vai sortear para outra pessoa. Pode pegar outro número. Essa Laura tá de coração bom hoje, viu? Número 21. Cadê o 21? Não saiu o 21, não. Vai outro, Julinha. Julinha, qual é o seu, Júlio? 42. 42, vem pra cá, dona Lia, cuidado do cabelo. Tira a foto com ela aqui. Vem, tira aqui, vem. Ah, eu vou cá também, peraí. Qual o próximo agora, Julinha? Número? Se é o número 9 é o número 6, que o meu é o 6. Então... Não, deixa eu explicar. O 6 era o 9 e o 9 virou 6. Está aqui no meu bolso. Cadê meu número? Foi o meu. A hora está dizendo que eu não posso receber. O que é isso aí? É um livro, é? Ah, não, aqui é o meu, ó. Número 6. Então vamos sortear mais uma vez.
Vou sortear, tem que ficar em Iguaí esse presente. Se fosse um carro, eu levava. Número 25. Cadê o número 25? Vem cá, número 25. Essa agenda é de quem? Quem tá... Não está aqui, não? Ela parece uma pessoa muito organizada, merece mesmo ter uma dentro da site, não? Vem cá, vem, Janete. É convidada de Aline? Ah, de Zenaide, então tá no lugar certo. Então tira a foto aí com Zenaide. Com Zenaide o quê? Com a Janei. Pronto, qual o próximo, Júlia? 22. Esse é o quê? Vê se não tem outra coisa de... Fica tudo rosa agora, né? A gente não... É prêmio, né, rapaz? Aí. Vamos pro próximo, Julinha. Número 17, tá aqui. Interessante, saiu 22 depois do 17, ó. Será que é um sinal? Então deixa pra ela. Hã? Aí a mãe. É a tia. Ah, então vem cá. Que é a Aline Medeiros? É a sobrinha de Aline Medeiros, é? Ah, por isso que a gente boa assim, rapaz. Pronto, agora o último presente, vocês concordam comigo que deveria ser dado para a nossa sorteante, né? A nossa ajudante aqui. Vocês concordam? Todo mundo concorda? Então Julinha vai levar o último presente, Júlia. Vem cá, Júlia. Vou tirar foto com Júlia. Agora, vamos tirar... Você tira uma foto de toda a galera aqui, nossa? Você tira?